Bom dia, galerinha. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje a gente vai dar continuação da nossa aula número 6, né, de formação cidadã, na qual ela fala sobre o estudante, como ser protagonista, né? Se a gente tem realmente parado para rever nossas ações, né? Então a gente foi debatido muito isso através de um questionamento da aula passada. E como eu falei para vocês, esse questionamento da aula passada vai ser utilizado agora nessa aula. O que é que a gente vai fazer nessa aula de hoje, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu celular para a gente falar um pouquinho dessa aula. Então, na aula de hoje, aula de formação cidadã, aula 6, eu estudante superando limites, parte 2, o público-alvo é os primeiros anos, né? Então, nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver o seguinte: depois de fazer aquele questionamento sobre a minha situação como estudante, as minhas fraquezas, os meus êxitos dentro da escola e fora da escola, na comunidade, em casa, como ser protagonista, hoje eu vou fazer um laudo sobre o meu exame. Então, nesse laudo vai constituir o quê? Então, eu fiz para vocês uma atividade lá em PDF, e nessa atividade vai ter esses exemplos aqui. Então, é bom assistir esse vídeo para poder responder a atividade. Então, só dá para responder se você fizer aquela atividade anterior e pegar aquela atividade anterior e colocar o resultado nessa atividade seguindo esses quadros, como eu estou falando. Então, a gente vai fazer, da aula anterior, a gente vai fazer um laudo do exame, aí ele vai perguntar para vocês o seguinte: o que torna a minha vida de estudante mais feliz e tranquila? Então, o que é que vai tornar na vida de vocês mais feliz e tranquila como estudante? Certo? Aí vocês vão colocar no espaço que vai ter embaixo lá na tabela, ok? Aí no segundo termo aqui do quadro, o que torna a minha vida de estudante mais difíceis? Quais são os meus problemas? Quais são as dificuldades que eu passo no meu dia a dia, no meu ambiente, dentro de casa, na questão dessas aulas remotas? Quais são as dificuldades que eu estou tendo para me ter êxito como estudante? Então você vai escrever num quadro que vai ter lá na atividade em aberto, certo? Aí vamos passar para o segundo quadro. Então, o segundo quadro é o seguinte: você vai fazer para mim uma rota de superação dos seus limites. Como é que você deve superar esses problemas? Né? Então, vai ter um questionamentozinho. Aqui eu dou o exemplo de uma aluna do ensino médio, né? Mas para vocês vai estar em branco esses quadros, que você vai ter que colocar o seu pensamento, né? Vai ter que colocar os seus problemas, né? Não é para copiar o que a mulher aqui, a menina aqui do ensino médio falou. Vocês vão colocar os seus problemas nesse quadro. E ele vem com as seguintes questões: quais são as dificuldades ou que dificuldades eu tenho no momento? Então, nesse momento que a gente está passando de pandemia, de aulas remotas, quais são as dificuldades que eu estou tendo para poder aprender, para poder ter meu foco de direcionamento, de estudo, né? Então vocês têm que ver isso, certo? E tem que analisar isso aí. Então, quais são os meus problemas, ok? Aí no segundo questionamento ele fala o seguinte: o que posso fazer para superar? Então eu tenho um problema. Como é que eu vou fazer para superar esse problema? Aí você vai lá, para superar o problema, eu acho que eu tenho que fazer isso, aquilo, e vai contando como é que você pode superar os seus problemas. Porque todos nós temos problemas no dia a dia, no cotidiano, mas a gente tem como superar. Eu mesmo, para dar essas aulas remotas, eu tenho dificuldades também, como por exemplo, fazer esse suporte de vídeo,
né? Porque eu preciso desmontar minha casa todinha para poder montar essa aula de vídeo, né? Para quem não sabe, por exemplo, o meu celular está em cima de uma cadeira agora que está em cima de um móvel que eu tive que arrastar. Isso é uma dificuldade. Mas eu busquei uma solução para o meu problema. Então, não está aparecendo a tela aqui? Então é graças ao quê? A cadeira e o móvel que tem aqui embaixo. Então eu superei aquele problema para poder dar minha aula, certo? Então vocês, o que posso fazer para superar? Por que eu não acesso? Por que eu não faço as atividades? Como é que eu posso fazer para superar esse problema? Certo? Será que tem muita gente? Ou será que eu estou jogando demais lá no Free Fire? Né? Como é que eu posso superar esse problema? Ou será que eu estou deixando as coisas da escola para um segundo momento, um segundo lugar? Por isso que não estou dando valor. Eu tenho que colocar a escola em primeiro lugar e os meus estudos, né? Aí, com quem posso contar, né? Na sua vida, os seus amigos, a sua família, com quem que você pode contar para poder resolver esses problemas? Seja a falta do celular, seja a falta do estudo. Por exemplo, aqui eu conto, por exemplo, para minha mãe ter a paciência que a casa está bagunçada, né? Então, é uma pessoa com quem eu posso contar para me poder superar esse problema. E muitas coisas, né? Eu, por exemplo, para superar o problema de repassar vídeos curtos, eu tenho que me autocorrigir para não ultrapassar os 15 minutos. Né? Então eu tenho que criar metas, eu tenho que criar, no caso aí, pequenos trechos nas quais são importantes para vocês. E o que eu espero agora? O que é que você espera como estudante obter nesse seu futuro? Estudando, fazendo as atividades, né? Tendo compromisso com a escola, o que é que você espera? Né? Então são os pensamentos que você vai colocar nesse quadro que está lá nas atividades em PDF ou em ODT, certo? Que você, em ODT você pode digitar direto. Em ODF, em PDF, quer dizer, você tem que escrever e depois me enviar essa atividade. Lembrando, pessoal, que as atividades vocês têm que fazer. Por quê? Isso conta a presença de vocês. Então a gente está fazendo aqui levantamentos de relatórios sobre presença. E tem gente que está entrando e só colocando o nome e saindo. Então essa pessoa não vai receber presença se não fizer as atividades, certo? Eu estou logo avisando para depois vocês dizerem: ai, mas eu entrei, mas fez a atividade, não deu a devolutiva para o professor, então se não fez, então não tem presença, né? Então vocês têm que ter compromisso com a escola, sim. Vocês têm que ter compromisso com seus estudos, porque final do ano vai chegar aí e você vai ficar aperreadíssimo, porque você vai ter que estudar a disciplina do ano inteiro para fazer novas avaliações na qual você não fez. Aí vai ser muito pior o problema, né? Aí eu passei 2 vídeos. Um primeiro vídeo ele fala dos erros que a gente comete como estudante, e eu quero que vocês comentem lá, e depois um mapa mental desenhado por um professor, na qual ele fala do processo dos erros que você comete. Então você tem 2 questõezinhas relacionadas aos vídeos também que eu vou passar, certo? Então, fiquem em casa, como eu já falo, né? Não saiam, cuidado com essa pandemia, né? Então eu espero que esteja tudo bem com a família de vocês, que dê tudo certo, né, para todos nós, e que voltemos logo às nossas aulas no espaço físico da nossa escola, né? Porque dá saudades, né? Dá saudades tanto para mim como para vocês, de estar naquele local, de estar aprendendo, de estar com os amigos, de estar conversando, interagindo fisicamente, né? Mas quando não vem isso, a gente vai por aqui se falando nessas aulas remotas, certo? Então eu agradeço essa semana, espero que participem, viu? Dê um like no vídeo, comente também as participações, porque tudo isso está sendo avaliado, ok? Então tenham uma boa semana, pessoal. Tudo de bom, um abraço, um beijo a todos
Fiquem com Deus, certo? E vamos começar a nossa semana com o pé direito, para cima, para frente, né? Que tudo vai dar certo, ok? Tchau, pessoal. Tchau, meus queridos.